Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, aqui na Europa, a Liga Portuguesa arranca na sexta-feira, porém jogos podem ser adiados devido à pandemia. Benfica estreia na Liga dos Campeões contra PAOK da Grécia. José Mourinho é criticado por reclamar publicamente de jogadores do Tottenham. No Brasil, Jorge Moraes e clubes pleiteando o retorno de público aos jogos. Antônio Manuel Góes e a concepção de torcedores brasileiros que o árbitro é seu inimigo número 1. Jogadores do Corinthians sofrem ameaça de torcedores ao chegarem no aeroporto de São Paulo. Isso e muito mais aqui dentro do PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato até Maceió, Alagoas. Jorge Moraes e os clubes pleiteando a volta de público no futebol. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta dentro do PB Desporto para falar de um assunto que eu acho nesse momento complicadíssimo. Alguns clubes no futebol brasileiro estão pleiteando direitos junto aos governos estaduais, junto à Confederação Brasileira de Futebol, para que as partidas possam ser realizadas com a volta das torcidas aos estádios de futebol. Acho isso uma temeridade. Mesmo que a gente diga e justifique que shopping center está aberto, há uma movimentação grande nas praias, os bares e restaurantes funcionando, alguns até com música ao vivo. A gente fala exatamente da física, da caminhada nas praias, do banho de mar, que está liberado pelos governos através das secretarias de saúde dos estados. Mas voltar com a prática do futebol, tendo a presença do torcedor, eu acho que ainda é temeroso, acho complicado. O importante é que no momento os jogos estão sendo realizados sem a presença da torcida, mas seguindo um rigoroso protocolo. Os dirigentes de clubes estão tentando, junto aos governos e à CBF, a volta do torcedor. Por exemplo, o estádio tem capacidade para 20 mil pessoas, que se libere a metade dessa capacidade para que o público possa participar, marcando o espaço onde ele vai ficar e tudo mais. Eu acho complicado ainda. A pandemia ainda continua aqui no Brasil. Nós temos ainda pessoas sendo contaminadas, pessoas morrendo. Alguns hospitais já com vagas para receber aquelas pessoas que venham a ser contaminadas pela Covid-19. Mas eu não acho que tudo isso aí é o suficiente para você liberar o estádio para a presença do torcedor. Isso é complicado do ponto de vista até da segurança interna. Na entrada do estádio, tudo bem. Você vai ter o medidor de temperatura, você vai entrar de máscara, você vai ter álcool gel para colocar nas mãos. Agora, e dentro do estádio? No setor de cadeira, no setor de arquibancada, enfim, quem é que vai fiscalizar? Quem é que garante que o torcedor vai continuar de máscara, que o torcedor vai ter todo o cuidado para ter o distanciamento necessário quando de uma partida de futebol? Por isso que eu acho isso tudo temeroso, complicado. Não acredito. Para liberar o público nos estádios, nos jogos, tem que liberar em todos os estados brasileiros. E a situação daqui de Alagoas, no Nordeste, não é igual à situação do Sudeste, não é igual à situação lá no Norte do país. Por isso que eu acho que esse pleito não deverá ser liberado, aprovado. E acredito até, chegaremos no final do ano com os jogos, mas sem a participação do torcedor, que leva o brilho, que leva a alegria, mas não leva a tranquilidade no combate à pandemia. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você
Eu volto a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Na minha opinião, meu caro Moraes, é algo insano. Se pensar, clubes brasileiros defendendo o retorno do público aos estádios de futebol. Se aproveitam, alegam que bares, né, que estão com público estão abertos, estão lotados, as praias também, os shoppings, pegam justamente motivos errados, atitudes totalmente equivocadas para tentar justificar a volta do público aos estádios, alegando que vai ter todas as precauções devidas, seguindo os mais variados protocolos, mas é notório que isso é uma coisa sem sentido, porque no jogo de futebol, por mais que coloque, vai colocar 30%, vai colocar 20%, o torcedor ali na hora do jogo ele vai ficar próximo do outro, na hora do gol, na hora, enfim, de torcer para o seu clube. Não tem como você controlar isso, né? Não tem como você controlar, ainda mais no Brasil, a gente sabe, é do torcedor brasileiro. Se aqui na Europa, Portugal, através da Secretaria de Saúde e também a Federação Portuguesa de Futebol confirmou, na última segunda-feira, dia 14, que não tem a menor chance de voltar público tão cedo. E o campeonato vai começar, aliás, vai começar na próxima sexta-feira, a Liga Portuguesa de Futebol, e jogos podem ser adiados, apesar desse retorno, vão fazer uma avaliação, porque tivemos novos casos de jogadores infectados, o número de infectados em Portugal cresceu, Portugal sendo elogiado durante praticamente todo o tempo, até agora, né, por fazer um trabalho de combate à pandemia muito bom, muito positivo, mas os números cresceram, houve relaxamento também, e a verdade é que, por precaução, medidas estão sendo tomadas, medidas drásticas, para impedir que esses números prossigam, né, continuem a crescer. E no futebol, teremos a primeira rodada, mas com a possibilidade de termos jogos adiados justamente por novos casos de jogadores infectados. E o Benfica vai estrear na próxima quarta-feira, dia 16, contra o PAOK da Grécia pela Liga dos Campeões, a Champions League. É um jogo único, quem passar avança à próxima fase da competição. O Benfica do Jorge Jesus, treinador que já dirigiu o Benfica de 2009 a 2015, teve um ano brilhante no Flamengo, 2019 e até antes da pandemia, conquistando praticamente tudo com o Flamengo, tendo um ano épico. Voltou para o Benfica fez contratações que o Jesus pediu, inclusive o Everton Cebolinha, ex-Grêmio, e o Jesus está confiante, o Benfica é considerado favorito contra o PAOK, que tem uma das torcidas mais famosas, mais animadas do futebol grego, que pese que agora não teremos público, lógico também, na Champions, e é um dos clubes mais tradicionais do futebol grego. Jesus está confiante e quer que essa vantagem seja confirmada em campo e o Benfica passe para a próxima fase da competição, já que o desejo maior do Jesus, ele quando voltou para Portugal, foi de montar uma equipe forte e ir o mais longe que puder na Champions League. Mas vamos abordar daqui a pouquinho a invasão de torcedores do Corinthians lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Foram receber os jogadores do Corinthians que perderam para o Fluminense, faz a campanha realmente negativa no Brasileiro, perdeu por 2-1 no Rio no último domingo, e os torcedores foram protestar, tentar agredir os jogadores, um absurdo total. Se não fossem seguranças lá do aeroporto, polícia e seguranças do Corinthians, teremos atos bem mais graves dos que ocorreram, né? Com tentativa de agressão, o próprio Cássio já ameaçando deixar o Corinthians, mas vamos falar disso daqui a pouquinho aqui no PB Desporto. Vamos agora até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, e essa concepção do torcedor brasileiro que o árbitro é seu inimigo número 1. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Os árbitros brasileiros finalmente começam a interpretar na realidade de um esporte de contato como o futebol os lances de concreta infração prevista na regra oficial, diferentemente de contumazes simulações no campo de jogo. Com o acesso às transmissões do futebol europeu na TV, onde se imprime maior velocidade nas jogadas, constatamos não haver recorrência em simulação de faltas, o que proporciona espetáculos emocionantes à base de apurada técnica e condicionamento atlético dos jogadores,
mesmo em disputas a envolver maior apuramento físico no que chamamos de bolas divididas. Embora tenhamos avançado na orientação didática sobre a letra fria das regras, ainda convivemos aqui no Brasil com a prática permissiva de reclamações não permitidas e, na maioria, assintosas ao mediador, que, segundo cláusula pétrea da lei do futebol, tem poder discricionário na condução do jogo, isto é, suas decisões são irrecorríveis. Na própria imprensa brasileira dita especializada, também análises de nível duvidoso, hoje reverberadas pelo fenômeno das redes sociais da internet, contribuem, sejam quais forem os clubes, para estimular a identificação do árbitro como inimigo número 1. Não se trata de contemporização com erros das arbitragens, até porque, em tese, cabe-lhes acurado treinamento e até dedicação integral, por sinal inexistente no Brasil, a fim de observarem o fiel cumprimento da lei do jogo. Como o uso do cachimbo faz da boca torta, a falta de adequada orientação dos clubes a seus profissionais sobre as respectivas condutas das quatro linhas levou a distorções que propiciam desarrazoadas e desrespeitosas contestações, diante de uma sanção por um lance irregular que vise a impedir a progressão do adversário. Aliás, diz a regra do futebol que nem mesmo o chamado capitão de uma equipe pode se arvorar de reclamador oficial, apesar de único autorizado a se dirigir ao árbitro, observada a civilidade que deve nortear competições de qualquer natureza, esportivas ou não. Claro que predomina o calor da paixão nas disputas, em que todos indistintamente entendem ter razão, mesmo após o cometimento de lance escancaradamente faltoso. Daí a figura do árbitro que, nos primórdios do futebol, lá pelos anos 1860, não existia, sabiam? Porque se algum contendor do jogo protestasse por sofrer uma infração, todos acatavam a reclamação. Esse cavalheirismo acabou não vingando, daí a inclusão da figura do árbitro e mais tarde dos assistentes na mediação do jogo. Como frisei de início, os árbitros no Brasil começam a não truncar o jogo de futebol com excessivas paralisações, ao identificar o que é infração ou simulação. Apesar disso, estamos ainda a anos-luz do reconhecimento que lhes é devido no delicado exercício de regulamentar imparcialidade, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E o técnico José Mourinho foi duramente criticado por várias pessoas ligadas ao mundo do futebol por reclamar publicamente dos seus jogadores do Tottenham, após a derrota na estreia da Premier League para o Everton, jogando em casa por 1-0. O Mourinho, já todos sabem, é um grande treinador, multicampeão, super respeitado, super competente, mas também, ao mesmo tempo, de um temperamento muito difícil. Já teve vários atritos com jornalistas, atritos com outras pessoas ligadas ao mundo do futebol, então não é novidade, né, o Mourinho ter esse tipo de comportamento, mas desagradou e muito a várias pessoas do mundo do futebol. Mas vamos agora falar sobre mais um fato lamentável envolvendo torcidas organizadas, nesse caso a Gaviões da Fiel. O Corinthians perdeu para o Fluminense no último domingo pelo Campeonato Brasileiro por 2-1, jogo no Rio. No retorno a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, lá estavam vários componentes dessa torcida Gaviões da Fiel, e proporcionaram cenas lamentáveis que vamos mostrar agora para vocês terem uma ideia melhor de mais um fato lamentável envolvendo torcidas organizadas. A gente vê também à direita alguns torcedores do Corinthians, alguns torcedores do Corinthians aqui, lá na gente insatisfeitos, o pessoal está conversando com insegurança, vamos ver aqui. Bom, a gente está vendo aí muito protesto bem forte, membros aqui da Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians, foi muita pressão para cima do Ederson, jogadores correndo para dentro do ônibus, vamos correr junto com eles para acompanhar.
Passando aqui agora, ó, Bruno Mendes, Cantilho passando correndo, Arauz, seguranças do Corinthians tentando controlar a situação. Muita pressão para cima dos jogadores do Corinthians. Agora chegando o Cássio. Tumulto bem grande por aqui. Bem grande o tumulto. Pressão maior para cima dos jogadores mais experientes. A maior parte aqui dos jogadores já entrou no ônibus, mas o cinegrafista Márcio segue filmando. E o problema agora é entre os seguranças e os torcedores. O problema é entre os seguranças e os torcedores aqui do lado de fora. O time já está todo dentro do ônibus, aparentemente. O pessoal batendo no ônibus, muita pressão. Chama atenção, ó, agora está vindo o Gil por ali. Chama atenção a cobrança em cima de jogadores até então. Muito pouco pressionados por causa do crédito, da moral. A gente está vendo o Gil agora passando escoltado pelos seguranças. O ônibus do Corinthians saindo agora. O ônibus do Corinthians saindo. O ônibus do Corinthians saindo, mas a confusão ainda continua por aqui entre os seguranças e os torcedores que estavam realizando o protesto. O pessoal tentando acalmar os ônibus. Bom, depois de toda essa confusão, a gente está aqui com o Rodrigo Tapia, o Digão, presidente da Gaviões da Fiel. Digão, a gente viu toda essa confusão e principalmente chama a minha atenção protestos de vocês, muita pressão em cima de Cássio, de jogadores, que até então dificilmente a gente viu uma cobrança em cima desses jogadores. Queria que você passasse aqui qual foi a intenção de vocês aqui e qual a mensagem que vocês quiseram passar para os jogadores e por que de toda essa confusão. A cobrança tem que ser em cima desses caras mesmo, são os caras experientes. Esses caras estão fazendo nós passar vergonha, mano. Tá aí então, né? Mais uma vez, fatos profundamente lamentáveis. Tentativa de agressão, se não fossem os seguranças do aeroporto, os seguranças do Corinthians e alguns policiais, os fatos teriam sido concretizados, as agressões. Mesmo assim, ainda houve torcedores chegando bem próximo ali de vários jogadores. O Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, teve ali, um torcedor colocou o dedo no rosto do Cássio, do Henrique. O Cássio teria até dito, né, no dia de ontem, segunda-feira, dia 14, que pode até pensar em deixar o Corinthians. Ficou muito chocado com tudo isso. E, mais uma vez, torcidas organizadas acham que o meio de protestar é esse. Partir para vias de fato, agredir um jogador, agredir um trabalhador e age impunemente. Agora, isso ocorre também muito e muito mesmo, e eu falo com conhecimento de causa, porque os dirigentes têm uma relação muito íntima com várias torcidas, né, com vários torcedores, e acaba dando... abrindo, né, brecha para esse tipo de atitude lamentável. Enquanto não houver punição para valer, as imagens estão aí rodadas no Brasil todo, isso vai continuar a ocorrer frequentemente, vai ocorrer daqui a pouco, no outro jogo, e mais tarde, e por aí vai, até ocorrer um fato mais perigoso, um fato mais lamentável. O PB Desporto fica por aqui, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. A todos um abraço e até a próxima.